Nossa filha, amiga, companheira, ela esteve envolvida com os maiores poetas, não só brasileiros, mas também creio que do mundo. Ela é filha de Aguinaldo de Bastos, não um poeta, o poeta da igualdade, como você já viu na introdução. Yolanda, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Querido, muito prazer, Enzo. Muito obrigada. Vamos aí. Yo, você poderia me dizer como foi conviver? Você poderia dizer um pouquinho como foi conviver com o seu pai no final da vida? Um homem que dedicou a vida inteira ao intelecto, ele já não conseguindo mais utilizá-lo devido a uma doença no corpo? Ah, sim. Meu pai, ele teve um Parkinson muito demorado, que foi um Parkinson de 19 anos. Então acabou sendo, assim, para ele foi uma coisa muito limitante. Os 4 últimos anos da vida dele, ele estava completamente limitado. E com a cabeça muito boa, a cabeça continuou ativa, ele falava com dificuldade, mas ele sempre foi muito brilhante. Então essa convivência sempre para mim foi muito importante. Eu sempre fui, primeiro, muito fã do meu pai como filha, fã dele como profissional e muito fã também como o poeta da igualdade. Então eu tive muita sorte de tê-lo por perto, de tê-lo como amigo, como uma pessoa assim que me influenciou em muitas coisas, como um defensor da igualdade, uma pessoa assim muito forte em relação a posicionamentos importantes contra o racismo, e não só contra o racismo, contra qualquer tipo de ideologia não permitida, né, que fica aquelas coisas de ideologia do gênero, seja o que fosse. Ele sempre foi a favor da igualdade. Então, ele instituiu leis, a lei da consciência cidadã da igualdade, onde todos somos iguais, não apenas um dia da consciência negra, que é só contra os negros. Então, é uma coisa assim, eu com ele, eu tinha era uma paixão mesmo, porque ele me inspirava de todas as maneiras, tinha muito orgulho e trabalhei com ele, principalmente nesse final, porque eu era meio a porta-voz dele no momento onde ele não conseguia se expressar mais. Ele tinha um intelecto, eu com muita dificuldade conversava com ele conseguia me passar alguma coisa e eu era meio a tradutora intérprete dele, sabe? Ele falava, eu conseguia entender e passava adiante e era sempre muito brilhante. Ele era uma mente muito, muito especial. E eu tenho só que agradecer muito por ter sido filha dele. É isso. Se me permite fazer uma pergunta, como é ser filha de um poeta e ver o processo de criação e estar em contato, ele parava do nada, nossa, preciso escrever alguma coisa agora? O processo de criação do meu pai era muito interessante. Bom, era bem interessante e um pouquinho extenuante também, porque realmente ele é aquela pessoa que tinha, e mesmo durante a preparação dos livros dele, que acabaram sendo 8 no total, e eu como jornalista eu revisava os livros dele, né? Quase todos eu revisei 6, os 2 primeiros não. Mas ele me ligava 10 para meia-noite, meia-noite e meia, não tinha horário, porque ele teve uma ideia nova para mudava um capítulo inteiro. E para mim eu olhava, já estava tão primoroso, tão perfeito, mas para ele não, ele buscava o tempo todo a perfeição. Ele buscava, então, eu acho que assim, se eu não fosse filha, talvez eu pedisse demissão, sabe? De tão cansativo que isso era. Mas hoje eu lembro disso com tanta saudade, com tanta alegria, mas eu tinha disposição para fazer isso por ele, para ele, mas eu acho que se eu não fosse filha, eu não sei não como seria. Ele tinha essa coisa de ter uma sacada, mas ele queria mudar uma linha inteira, aí ele mudava a linha, ele queria mudar o parágrafo, aí ele queria mudar a página, ele mudava o livro. Então eu falei assim, ele poderia ter escrito mais uns 50 livros, de tanto que ele mesmo aí quando já estava assim, imprensa,
Falei, pai, agora não tem como voltar, já foi para editora, né? Voltando um pouquinho para o âmbito da doença, tanto ele passou por momentos difíceis como você passou. Se me permite uma pergunta genérica, como é conviver com a doença? Eu acho assim, é bem diferente conviver com a doença dos outros e a própria, né? E, por incrível que pareça, eu acho que a própria doença é mais fácil de conviver. Eu tive um câncer de cabeça e estou curada, graças a Deus, mas é uma coisa assim, o câncer da gente, a gente tem um jeito de lidar, a gente tem um jeito de entender o que vai acontecer, qual é o processo. E ver o outro doente é muito mais complicado, eu acho, porque a gente se vê tão frágil na ajuda, né, de como tentar deixá-lo mais confortável. Ele ficou muito enrijecido, minha mãe já havia morrido doente e foi também arrastado a doença dela, eu fiquei muito com ela, depois eu fiquei muito com ele. E foi, assim, terrível. Os últimos meses dele no hospital, assim, foram, nossa, terríveis, terríveis. Em vê-lo doente, a gente querer tirar a doença dele, ou então querer conversar com o médico. Será que é possível sedá-lo? O que é possível fazer? Eu não sei. A gente chegou a sedá-lo e o médico me disse, depois da sedação, não passa de 2 ou 3 dias. Mas é aquela coisa que dizem, né? Deus é que sabe. E realmente ele ficou 10 dias sedado, não passou daquilo, né? Ele não passou para outra, porém ele começou a erguer a sobrancelha. E aí eu falei, não, desseda, por favor. O médico não queria e tal, mas tirou a sedação. Ele falou, ele pode inclusive não voltar, e não sei o que, mas voltou lúcido. E com dor, mas eu não queria mais vê-lo sedado se ele tinha algum tipo de movimento, né? E aí ele ainda ficou mais um mês, ele ficou 3 meses no final da vida internado até falecer. Mas foi assim absurdo, são dores absurdas, são dores assim, eu acho assim que a própria dor, a gente tem um tamanho dela, a gente coloca ela numa caixa e consegue lidar. Mas a dor de um pai doente e morrendo, a gente sabe que não tem como melhorar, ele vai morrer. Não sei quando, mas ele estava morrendo, eu sabia que ele estava morrendo. E lidar com isso, eu acho assim, eu não falo que é impossível, porque senão eu não estaria aqui, né? Mas beira o impossível, é uma coisa assim, dificílima de lidar. Em todo tempo você está me dizendo que seu pai é um homem que inspira. Nas leis, como advogado, na literatura, que acaba caindo em novas leis. Você me falou que até nos momentos difíceis de doença, ele inspira, mostrando que você pode ainda ser forte e tudo mais. E nesse âmbito, o seu pai, você nunca pensou em seguir o caminho do seu pai, seja na advocacia, seja na literatura? Olha que engraçado, né? Éramos uma família de 5. Minha mãe, professora de física, meu pai, advogado, minha irmã se formou advogada, meu irmão se formou advogado, eu era a caçula, e aí eu falei, eu vou sair dessa linhagem, né, da advocacia para a física, apesar de eu gostar muito de exatas e eu gosto muito, principalmente de matemática, fiz também contabilidade. Trabalhei com ele, então fugiu completamente da minha formação de relações públicas e jornalista para fazer cálculos judiciais, que é uma coisa realmente sacal, mas eu adorava, porque é uma coisa que vai bem. Mas eu pensava sempre assim, minha irmã já é advogada, meu irmão também. Minha irmã era procuradora do Estado, meu irmão mora na Holanda há muitos anos, ele foi fazer direito internacional lá, ele foi fazer na Bélgica, acabou ficando em Amsterdã. Então para mim era assim, tipo, o escritório já tem com quem ficar e não sei o quê. Isso que aconteceu, porque minha irmã acabou morrendo, meu irmão acabou sofrendo um acidente que ficou tetraplégico
e o escritório ficou para ninguém, porque eu tinha ido para outro caminho e foi uma pena. Eu gostaria de ter sido advogada, talvez tivesse feito uma terceira faculdade, talvez eu tivesse feito direito, gostaria de ter feito. Mas acabei não fazendo. Mas eu acho que se eu tivesse feito, eu ia ser juíza, sabe? Eu teria, eu acho que outras ideias, mas seria realmente uma inspiração dele, sem dúvida, sem dúvida. Mas é que acabou sendo, o destino mudou tanto e acabou levando para outros lugares. Mas era uma inspiração muito importante para mim. Eu seria assim e acho que eu seria uma boa advogada. Acho. Yolanda, você tem um canal no YouTube sobre maquiagem e muito ao redor da maquiagem se é falado em parecer mais jovem. Você tem medo da velhice? Olha, ótima pergunta. Não, a situação é o seguinte, não é que a gente tenha medo da velhice, mas a gente sempre procura envelhecer bem. O meu canal, na verdade, ele já tem 11 anos. Então, eu falo assim, eu sou blogueira antes das blogueiras, né? Sou uma blogueira antiga. Eu já tive certa fama no YouTube, que aliás eu fiquei depois que eu tive meu câncer, eu parei de mexer, parei de fazer, então eu fiquei 4 anos sem perder todos os meus seguidores, recomecei do zero agora. Mas antes eu realmente, o foco era maquiagem, num momento, acho que tem 12 anos no canal, chama Yolanda Bastos, com Y. Mas então, essa coisa da maquiagem, do ensinar a maquiagem, é até engraçado quando eu vejo um canal, o meu canal, um vídeo antigo, um outro eu gosto, outros não, porque realmente mudar a maquiagem, aliás, todas as blogueiras, as antigas e as atuais, a gente muda o jeito de maquiar, são conceitos que mudam, as próprias marcas mudaram, então é legal ver que isso é uma constante evolução. E é uma evolução de mercado, é uma coisa importante, eu acho, para a beleza da mulher. E foi legal porque quando eu retomei o meu canal, eu retomei com esse sentido de maquiagem para a pele madura, dos cuidados, as rotinas de cuidado para a pele madura. Então eu foco hoje em dia mais no skincare, né, que é o cuidado para a pele madura. Dou dicas inclusive de produtos caros como produtos baratos. Eu sempre faço essa comparação para que eu pegue uma gama importante, né? Que eu quero ajudar quem pode pagar pouco, ou até quem pode pagar nada, mas que pode, com uma rotina legal, ficar com uma pele legal e envelhecer bem. Então, eu mantenho esse canal, agora eu voltei com ele e o Instagram também, porque para focar nisso, como envelhecer bem, não só fisicamente ou com a aparência, mas também truques de beleza, truques que você consegue fazer para parecer melhor depois dos 50 anos ou quase 60, que é o meu caso. E aí, tipo assim, a gente vai levando, a gente sabe o dia de amanhã, né? Mas eu acho que pode ser uma coisa importante para passar para as pessoas. E sempre que eu recebo de volta alguma pessoa que viu o meu canal, ou elas escrevem para mim, eu sempre sinto tanta empatia, e assim é como... Eu falo assim, elas não são públicas, elas são colaboradoras até, sabe? Ou uma que fala assim, nossa, eu experimentei e foi muito legal. Ou eu mudei meu jeito de fazer a minha rotina matinal de limpeza. Ou eu não levava isso a sério, só sabia, não durma maquiada. Então elas vêm, eu tenho esse retorno que acaba sendo muito legal. E eu vejo que não é uma coisa fútil, porque é uma coisa que traz para a mulher uma coisa de autoestima elevada, que dá uma ajudada, sabe? Porque envelhecer não é legal, vamos falar sério, né? Ainda mais se eu tô falando do meu pai doente, da minha mãe doente, você vai ficar doente e feia, pelo amor de Deus, vamos envelhecer pelo menos mais bonitinha, né? Gente, todos os links do Instagram, do canal da Yolanda vai estar aqui embaixo na descrição, só se darem uma olhadinha, por favor, né? Acompanhe que ela merece. Yolanda,
Quem é Yolanda Bastos? Yolanda Bastos, nossa, essa é uma figura, viu? Uma figura. Yolanda Bastos, que sou eu. Yolanda Bastos é uma pessoa que não desiste. É aquela coisa, o brasileiro não desiste nunca, então a Yolanda Bastos é muito brasileira. Porque eu não desisto das coisas. Não é aquela coisa da teimosia, quando eu encasqueto uma coisa eu vou atrás. Não, não é a teimosia. Eu sou uma pessoa persistente, não teimosa. Quando eu acredito numa coisa, eu vou nessa coisa até o final. Mas quando chega um momento que eu deixo de acreditar, para mim é muito fácil falar, não me serve. Então eu sempre busco, a minha vida toda, a minha busca é por evolução de alguma forma. Então eu vivo realmente em constante estudo. Estudo muito, aprendo muito pela internet. Eu faço questão de usar a internet para aprendizados pessoais em todas as áreas. Então eu faço cursos e vou atrás, procuro cursos gratuitos ou cursos baratos, já fiz até cursos caros, mas eu fico tentando aprender coisas. Então hoje eu faço encadernação, sou boa encadernadora, já participei de bazares com grandes encadernadoras e assim, achando muito legal o meu trabalho, que virou um trabalho autoral. E eu aprendi na internet, assim, como caligrafia, então, assim, adoro aquela coisa de penas, de canetas, dos cabos, das tintas, dos papéis, adoro aprender línguas. Eu fiz francês na adolescência, então é uma coisa que fica enferrujada, então estou de novo aprendendo francês, já me virando bem com isso. Assim, Yolanda Bastos é uma pessoa que não desiste, é uma pessoa que quer aprender sempre, seja o que for, entendeu? Eu acho que a Yolanda Bastos é uma pessoa que quer deixar um exemplo de que a vida pode ser legal, de que a vida pode ser melhor, de que a vida pode ser leve e de que a vida pode ser boa, dependendo do que você faz com ela. Essa sou eu. Yolanda, você acabou de me falar quem você é. Mas quem Yolanda quer ser? Ou você já é tudo que você queria? Não, jamais. Eu acho que a gente nunca é tudo que a gente quer ser. Eu não sei, eu imagino assim, quando a gente é tudo que a gente quer ser na vida, a gente acho que meio que para de viver, né? Então eu quero ser muita coisa ainda. É muita coisa. Eu quero viver muitas coisas. Eu não sei se eu quero viver muito, na verdade. Mas eu quero viver intensamente tudo que eu tenho para viver. Então, eu quero caminhos novos, eu quero trabalhos novos, desafios novos. Acho que nunca a gente pode ficar satisfeito com o que é. Senão a gente acaba entrando em vidinha. Para mim não combina vidinha. Eu quero vida, eu quero muito mais, eu quero ser melhor do que sabe, amanhã melhor do que hoje melhor do que ontem, eu quero fazer, eu quero aprender, quero ensinar, eu gosto muito de dar aula, desde para criança, eu gosto muito de dar aula, tenho um grupo onde eu dou aula para escrever, aula de oratória também, e eu gosto de aprender e de ensinar. Então, assim, o que eu vou ser, eu não sei ainda. Eu gosto de ter também esse tempero da vida que é o inesperado, sabe? Mas eu acho que tudo que a gente vai colecionando na vida, que a gente vai entrando pra gente, a gente começa na maturidade descartar o que não serve e começar a realmente filtrar o que é legal. Aí você vai se construindo de uma forma mais limpa, mais inteira, mais honesta, mais divertida, eu acho. Você fica uma pessoa melhor na maturidade. Isso eu tenho sentido assim muito forte, muito forte. E eu gosto muito disso. Então, o que a Yolanda vai ser, não sei, eu espero que ela seja feliz, que ela seja amada, que ela seja amante, que ela seja boa mãe, que ela seja boa avó, ainda é cedo, mas eu quero ter netos, quero ter uma família enorme, quero ter, sabe,
Quero viver com... Enquanto eu viver, eu quero viver com saúde, com vontade. Enquanto eu tiver vontade, eu vou viver muito. Essa é a Yolanda que vai ser. Pessoa feliz. Recentemente, agora há pouco estávamos falando do seu pai, que é o grande poeta da igualdade. Sim. Você que acompanhou ele durante quase toda a vida, esteve sempre próximo, acompanhou as produções. Você vê igualdade hoje no Brasil? De forma nenhuma, infelizmente. Não vejo. Não vejo, gostaria de ver. Eu acho que as pessoas, inclusive, mascaram muito o que elas entendem por igualdade. Ou elas parece que forçam uma igualdade que na verdade não é nada igual. Ou então fala assim, mas eu tenho um amigo negro, ou eu tenho um amigo gay, para mim é normal. Só de você falar isso, você já não está sendo normal. Eu acho uma coisa assim, tem muita hipocrisia, muita hipocrisia. Eu acho assim, lógico que também falar disso é sempre mexer num tabuleiro de fogo, onde, sei lá, você acaba sendo uma minoria branca ou uma maioria, né? Você não é uma minoria, você é uma maioria branca e que você tem um pouco da elite. Então a gente fica numa posição muito mais confortável de falar, mas as pessoas acabam julgando até isso, tipo, você não pode falar de igualdade se você é branco, se você tem dinheiro, se você tem um bom status quo. E é errado, isso também já é uma forma de julgamento. Então a igualdade eu acho que está longe de acontecer, é uma coisa onde meu pai sempre buscou, eu cresci numa família muito aberta em relação a isso, tenho um irmão homossexual, assumidamente homossexual, ele é casado, e é uma coisa assim que para mim é tranquilo, tenho uma enteada casada, que elas duas fizeram inseminação artificial, têm 2 filhos, então é uma coisa tão legal, eu convivo nisso, para mim é tão normal, eu cresci num ambiente de igualdade e felicidade com a igualdade, então eu não tenho realmente, mas eu cresci na casa do poeta da igualdade, o meu pai sempre fez questão de nos mostrar isso e sabe, somos todos iguais perante a lei, né? Eu acho que como advogado ele trouxe muito esse conceito, mas o sermos iguais perante a lei garante realmente que tipo de direitos? Eu acho que o Brasil está engatinhando muito nisso ainda, mas eu acredito que a gente deu passos muito largos nos últimos anos em relação a isso. Eu acho que o feminismo está sendo agora um pouco mais bem visto, né? Porque antes, quando o feminismo apareceu mais forte, pôde falar deles, as feministas gozaram dela, riram delas, é uma coisa assim muito... Você fala, poxa vida, as pessoas em vez de abrir a cabeça, elas ridicularizam o outro. Então isso é muito triste em todo tipo de minoria. E aí, infelizmente, a gente vem num governo preocupante, porque assim, é lógico que há um novo governo e a gente tem que torcer para que ele seja bom, torcer para que ele acerte, torcer para que ele dê certo, porque torcer contra vai ser muito complicado, a gente não vai conseguir mudar nada, mas a gente viveu esse momento de troca de governo de uma forma muito difícil, onde essas minorias se sentiram todas atingidas no peito, no coração, sabe? E a gente tem que se juntar para apoiar cada minoria e juntar todo mundo e falar, é aquela coisa, ninguém solta a mão de ninguém. Eu acredito muito nisso, eu quero não soltar a mão de ninguém. Então quem quiser, quem puder, dá a mão e vamos fazer uma corrente, porque a gente tem que fazer o Brasil melhorar.
O Brasil tem potencial para isso. Eu acredito nas pessoas, eu acredito nos brasileiros, eu acredito que a gente tem vontades. Voltando a falar um pouquinho da sua doença, o período de superação é muito, muito complicado. Eu acredito, pelas minhas poucas convivências que eu tive. Mas, Yolanda, o que te inspirou a passar por tudo isso? Foram outras histórias? Foi um futuro que você imaginava? O que te fez passar por isso de cabeça erguida? Tá, também é uma pergunta muito boa. Eu, na verdade, eu tinha acabado de fazer uma mudança na minha vida, mudei de São Paulo para o interior e estava abrindo um novo negócio, estava cheia de ideias, de vontades, quando eu descobri um câncer na cabeça. A primeira reação, acho que de todo mundo, e para mim, pelo menos foi assim, puxa, por que eu? Mas logo em seguida eu falei, poxa, mas por que não eu? Né? Tipo, é bem isso, eu sou igual a todo mundo, não sou diferente de ninguém, né? Tipo, e eu fiz logo uma vez esse questionamento, por que eu? Mas logo em seguida, e por que não eu? E desde o começo eu falava assim, quando eu sarar, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma tatuagem assim, fazer uma tatuagem de flecha, que significa que eu venci, que eu tinha um alvo, a flecha é um instrumento de guerra, fiz e tá aqui minha tatuagem, mas eu comecei a criar aquela Yolanda do futuro quando ela estivesse curada, quando eu me curar, quando eu estiver bem. Então eu via que eu tinha limitações momentâneas, hoje eu não estou conseguindo, realmente, dia de dia que eu não conseguia sair da cama, porque é muito ou doloroso, ou muito difícil. Os dias que eu fazia radioterapia, eu passava mal uns 2 dias, então eu costumava fazer de sexta-feira para segunda estar trabalhando de novo. A químio já não, a químio realmente arrebentou comigo, passei muito mal na quimioterapia. Mas era aquela coisa, eu sentia que era um momento, e que eu ia sarar, e que eu ia ficar bem. Então eu pensava no quando eu estivesse bem, sabe? Então isso me levava. E é uma coisa tão assim, ou você entra de cabeça num tratamento acreditando nele, e isso já é comprovado que você está de acordo com o tratamento e você acreditar na cura, comprovadamente, cientificamente, que isso já é 40% da cura. Você acreditar de fato nisso faz essa estatística funcionar melhor, tá certo? E para mim funcionou desse jeito. E eu acho que a cura vem de alguma forma. Eu não sou uma pessoa religiosa de jeito nenhum, já até fui, mas hoje eu me considero uma agnóstica que confia e acredita em Deus, num poder de Deus, não como um Deus na terceira pessoa, mas essas coisas mais de energia, tudo isso eu acredito muito, mas eu não vejo isso como uma religião, eu vejo isso como a parte do corpo. Então, assim, energizar, acreditar em coisas, virei reikiana, fiz reiki 1 e 2, eu fui atrás de tipos de energias que me deixassem plena, sabe? Então eu fui atrás de plenitude que me completasse, e é o que acontece, plenitude que te completa é o quê? Completude. Então você vira uma pessoa mais tranquila para passar por tudo isso e acreditar no amanhã e acreditar na cura. Então quando a cura veio, não veio a primeira vez que era esperada, foi meio um baque, e aí que resolveram fazer a químio, tipo, não veio dessa vez, mas com a químio vai. E eu não esperava que eu fosse fazer a químio, eu não esperava que eu fosse ficar careca, porque a gente não sabe como é a cabeça da gente, a gente não tem noção, né? Então, até a secretária do meu médico falou, olha, essa químio que você vai fazer é forte, você vai ficar careca, não tem como, porque tem algumas que não ficam. E eu realmente fiquei careca no segundo dia, já começou a cair o cabelo e tal, tem um vídeo também no meu canal sobre isso, porque eu comecei a procurar no YouTube como é perder cabelo na quimioterapia, e não achei nada, não achei referência, eu já achava a pessoa com cabelo e a pessoa careca, mas aquela coisa do caindo o cabelo, primeiro eu cortei o cabelo aqui, né, mandei fazer uma peruca que eu nunca usei de brincadeiras e não sei o que, assim, saí uma vez ou outra, mas eu gostei tanto, sabe,
Eu achei tão bonito assim, e a minha cabeça era redondinha, assumi o cabelo careca, e eu acho que assim, e eu na época lancei no Facebook a hashtag Vou Careca, que muita gente aderiu. E o Vou Careca juntou um monte de pessoas, de mulheres, principalmente, porque os homens já têm mais uma normalidade em ser careca ou não, né? Pode não gostar, mas é normal. E uma mulher careca, você tá no carro, alguém olha assim, olha de novo, tipo, nossa, ou crianças, nossa mãe, por que ela é careca? Causa um impacto, né? E o Vou Careca é uma libertação. A gente fez um grupo muito coeso de 15 pessoas, infelizmente 3 não passaram. E eu vejo que essas 3 pessoas que não passaram são pessoas, elas eram, desde o começo, elas eram pessimistas, sabe? Muito pessimistas. Então, quando a primeira faleceu, eu falei, eu não me surpreendi. Lógico, ficamos super tristes, né? Eu fiquei arrasada. Mas aí as outras 2 foram. E as outras, o outro time, que a gente é tudo amigo até hoje, sobreviveram, mas todo mundo otimista. E o que eu puder, nossa, tantas pessoas ainda me procuram e falam, ai, meu tio tá doente, meu primo tá doente, minha mãe tá doente, eu tô doente. Você poderia conversar com essa pessoa? Gente, eu vou sempre conversar, porque eu só tenho coisa legal para falar. Porque eu, graças a Deus, passei bem. Eu tô bem, eu fiquei bem, né? E eu acho isso, essa coisa do 40%, 45% da cura. Se isso é importante, vamos apostar nisso. É isso. Yolanda, para acabar, como sempre, é sua responsabilidade. Você poderia dizer alguma pergunta que você gostaria que fizessem para você e não fizeram? E aproveitar e nos responder? Nossa, uma pergunta que não... eu acho assim, a pergunta para mim, da minha vida, é aquela pergunta óbvia, né? De quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Eu acho que isso resume o ser humano em qualquer época, em qualquer espécie, em qualquer país. A gente não tem muito essa coisa, né? Eu acho que uma coisa que eu tenho aprendido a lidar, porque eu tenho visto muito frequentemente, lidado muito frequentemente com perdas. Já perdi minha irmã, minha mãe, meu pai, pessoas muito, muito próximas, amigos na época do câncer, perdendo tios, tias, perdendo realmente as referências da vida da gente, as nossas memórias. A minha família ficou esse tamanho, né? Sou eu, meu irmão longe, tenho uma filha e uma sobrinha que é órfã, né? De mãe. Então, eu fico assim, olhando para isso de forma que eu falo assim, puxa vida, né? Lidar com a morte é uma coisa que a gente não está acostumado, não sabe lidar. E eu acho assim que são 2 momentos tão importantes da vida, o nascimento e a morte. O nascimento é tão comemorado e a morte é tão sofrida. Eu gostaria, e eu estou procurando buscar formas de lidar com a morte como um acontecimento divino, um acontecimento como um nascimento, sabe? Eu sei que é muito difícil, mas é a minha grande busca. Lidar com a morte tem sido para mim muito, sempre foi muito difícil para todo mundo, lógico, para mim também é arrasador, mas para mim tem sido tão frequente que eu preciso ressignificar a morte, sabe? Então hoje minha grande busca, e talvez essa pergunta para mim, qual é a minha grande busca? Eu acho que é isso, é ressignificar a morte como um grande momento do ser humano que todos nós nascemos e todos nós vamos morrer, como dizem as únicas certezas da vida. Mas eu acho que a gente deveria, eu pelo menos estou tentando ressignificar dessa forma, que seja um grande momento
um grande momento que seja assim como algumas culturas dentro do Japão cultuam a morte como um festejo, tá certo que eu não vou festejar, não vou abrir um champanhe na frente lá do caixão, é isso, né? Mas lidar com isso sem esse peso, sem essa dor, a gente se acaba, a gente morre um pouco junto. Não tinha que ser assim. Tem que ser um grande momento, um momento, realmente, o ideal seria festejar, mas é buscar pôr leveza na morte, entender essa leveza. Eu estou em busca disso, porque eu estou com grandes perdas muito próximas. Então é a minha grande busca. Essa é talvez a pergunta que eu busco. É isso, leveza na morte. Não a minha, também a minha, mas de todo mundo. Que seja normal, que seja leve, que seja, sabe, a pessoa viveu, parabéns, venceu, conseguiu, sabe? Tipo, ela foi graduada, ela foi para um outro estágio, ela teve um upgrade, entendeu? E não um downgrade. Então, é isso, fazer da morte um upgrade, alguma coisa assim. Eu não sei, eu nunca li ninguém falando isso exatamente, mas eu busco alguma coisa assim. É isso. Muito obrigado, Yolanda. Obrigado por tudo. Obrigada a você, Enzo. Obrigada mesmo. De volta com você. A gente conhece ela faz 12, 13 anos. Não, E faz uns 10 que a gente não se via. querido, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Gente, por favor, curtam, se inscrevam, blá 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 blá. Tchau. A gente usa só uma câmera, mas na hora de editar, a hora que você estiver falando só vai aparecer você, a hora que eu estiver falando só aparece eu, então... Rafa, o ponto que eu faço pra ficar bonitinho, tá esse negócio aqui na frente de madeira? Porque ela é Eu mais faço alta.